por nós na cruz, do sangue que foi derramado por nós, do sangue da nova aliança. É em memória de Cristo, tá? Então, por causa dessa questão que para nós pode parecer nem tão importante, mas por causa disso eles não se unificaram. Não conseguiu firmar um acordo entre eles. Então, a reforma da Suíça correu separadamente da luterana. E aí, na Suíça você tem Zwinglio, depois você tem Calvino. Calvino, que era francês, fugiu da perseguição na França, passando por Genebra, na Suíça. Ele queria ir para Estrasburgo, na Alemanha. Queria fugir da perseguição, ir para Estrasburgo, firmar sua residência lá e estudar. Ele queria estudar e ser um grande escritor, um grande líder intelectual. Calvino sempre foi voltado mais para a intelectualidade. Ele era um advogado e tal. Quando ele passa por Genebra, eu não vou lembrar o nome da liderança que tinha na época, mas ele constrange Calvino a ficar lá. Ele diz, olha, se você, mesmo diante da necessidade que a igreja está agora, você se omitir, tá certo, desse chamado, e você for para lá, ficar tranquilo nos seus livros, nos seus estudos, Deus vai amaldiçoar você nos seus estudos. Você não vai conseguir produzir nada. Que foi quando Calvino se assustou um pouco com isso, e aí ele, em vez de ir para lá e fica em Genebra, tenta primeiro estabelecer a reforma em Genebra, o pessoal não gosta, expulsa ele, depois ele volta para Genebra, aí dá certo. Aí funda ali uma grande reforma em Genebra, e a partir da reforma calvinista de Genebra e da produção literária de Calvino, as instituições da religião cristã, que eu tenho, que é um livro extraordinário, claro que, principalmente na questão soteriológica, não tem como nós concordarmos totalmente com Calvino, por causa do determinismo calvinista, tá? Mas em muitas outras questões, ele está corretíssimo. Tem muitas outras questões que Calvino, de fato, merece ser ouvido. Então, a partir da reforma em Genebra e do grande centro de formação, você tem muitos ministros, tá certo? Muitos pastores, muitos missionários, muitos ensinadores protestantes vão surgir em Genebra. Por quê? Lutero fez a reforma, né? Na Inglaterra também tem uma reforma, mas é uma reforma muito estranha. Porque a reforma da Inglaterra, quem fez foi o rei Henrique VIII. Henrique VIII queria se separar de Catarina de Aragão, sua esposa que só lhe dava filhas, e ela é espanhola, um acordo político, né, com a Espanha. O Papa queria separar então do Papa, né? Olha, quero me separar. O Papa falou, não vai separar, não autorizo. O que é que Henrique VIII falou para o Papa? Então, cuide da sua vida, tá? E eu vou separar a igreja aqui da Inglaterra. A igreja da Inglaterra, quem manda sou eu agora. Aí pegou lá o ministro dele, né? Pegou a pessoa que já era autoridade, já era cardeal da igreja da Inglaterra, e falou, ó, dá um jeito aí, se vira, organiza a igreja, que a igreja agora, quem manda é nós, quem manda é a gente aqui. Aí nasce a igreja anglicana. Então a igreja anglicana, ela só tem um nome diferente, mas era uma igreja católica com outro nome. Então ela ficou uma estrutura da igreja católica, missa, tá certo? A hierarquia, a forma de governo, forma de culto, e com um nome mais legal, igreja anglicana. Tanto que dentro da igreja anglicana vão surgir os chamados ministros inconformistas, que é aqueles que dizem, olha, a igreja se separou, mas continua a mesma coisa. Tem que mudar isso aí, tem que transformar. Que aí surgem os puritanos, que vão brigar pela transformação da igreja anglicana, os não conformistas, né, como eu falei, tá certo? Então tem diversos grupos que vão tentar de fato reformar a igreja anglicana da Inglaterra. E na Suíça, você vê o Lutero na Alemanha, né, anglicana na Inglaterra, aquela reforma frajuta, e na Suíça, calvinismo. Esses que vão ser formados na escola de Genebra, esses líderes, eles vão para todo o território europeu. Todo o território europeu. Em Genebra, com Calvino, você vai ter a formação da teologia protestante. Tá? Ele vai dar base teórica, vai dar base textual, tá certo? Vai dar base ideológica, vamos colocar assim, para a reforma. Porque Lutero fez a reforma, separou a igreja, mas não teve uma grande produção textual. O Melanchthon vai fazer um pouco, tal, mas não teve. Na Inglaterra, então, é a igreja católica com outro nome. Na Suíça, Calvino que vai construir essa teologia reformada. Tá? Essa teologia que vai fazer um contraste com a igreja católica, fazer uma oposição à igreja católica. Então, os grandes ministros, com uma pregação, um ensino reformado, que vão percorrer toda a Europa, vão principalmente conseguir uma grande transformação na Escócia,
a Escócia se torna um país reformado, de fato, diferentemente da Inglaterra, tá? Vão vir de Genebra, vão vir do calvinismo, vão vir de fato daquela reforma que aconteceu com João Calvino. E aí, para fechar nossa aula, com esses reformadores, você tem então a formação dessas grandes igrejas, essas grandes igrejas que estão trabalhando numa estrutura estatal, tá? Luteranos, junto com o Estado, na Alemanha. A igreja luterana é uma igreja que trabalhava junto com o Estado, tá certo? Então, os líderes políticos é quem financiavam a igreja. A igreja cuidava de certas áreas que o Estado lhe dava a cuidar. Por exemplo, as escolas, tá? Toda a religião, tá? Tudo que fosse assuntos ligados à religião dentro daquele país. Era com os luteranos. Luterano é como uma igreja estatal. Os calvinistas na Suíça, tá? E os anglicanos na Inglaterra. Só que esses grandes igrejas estatais, elas não tinham tanto interesse nas missões. Por quê? Falavam, ó, nosso problema, nosso compromisso é cuidar das coisas aqui. Cada um que faça a sua reforma, onde quiser. Você quer fazer uma reforma, seguir o evangelho? Então faça a sua reforma aí. A gente fez a nossa aqui, a gente vai cuidar daqui, da nossa casa. Então eles tinham essa mentalidade. Tanto que foi só com o tempo, foi só posteriormente que vão surgir os chamados pós-reformistas. Então os pós-reformistas são quem? São os moravianos, tá? Quem são os moravianos? Os moravianos são o que restou dos antigos seguidores de John Hus, tá? Apoiados por um homem muito rico chamado Barão de Zinzendorf. Ele gosta do movimento, né? Gosta ali daquele grupo, acha aquele grupo muito cristão e muito dedicado. Então ele fala, olha, vou apoiar vocês, a gente vai emigrar para uma cidade, vocês vão formar uma colônia, e a partir daí vocês vão viver tranquilos, em paz, vão estudar e vão formar missionários. Então era um cara engajado, tá? O Barão de Zinzendorf. Ele apoia financeiramente, mantém os caras formam uma comunidade importante, trabalham entre si, estudam, formam missionários, e aí você tem os grandes movimentos missionários, começando com os moravianos. Os moravianos, os pietistas. Os pietistas eram grupos de luteranos que entendiam que a reforma luterana não reformou a igreja o suficiente. E eles olhavam para a estrutura da igreja luterana e falavam, isso aqui é parecido com a igreja católica. Eles não estavam satisfeitos com aquilo. Com aquela, principalmente depois que eles formaram sua confissão de fé, né? Confissão helvética, se não me engano, e eles diziam, olha, a igreja está muito congelada, a igreja está muito estagnada, tá certo? Está muito ligada a essa liturgia rígida, né? Então o que esses pietistas faziam? Eles se reuniam em casas dos irmãos, se reuniam à parte da igreja oficial. Então, ó, domingo, culto lá na igreja luterana oficial. Semelhante a uma missa, né? Então ia lá no domingo e tal. Mas em outros dias eles se reuniam para orar, se reuniam para pregar, se reuniam para evangelizar, para orar com posição de mãos, para expulsar demônios, para cura. Eles queriam viver um evangelho integral. E aí quando surgem muitos grupos pietistas que começam a esvaziar as igrejas luteranas, os luteranos não gostam da ideia. Aí começa a querer proibir as reuniões deles, tá certo? O que eles fazem? Perna para quem te quer, né? Passa sempre nas canelas e vão embora. Então começam a se movimentar pelos territórios europeus. Nessa época você já tem as Américas começando um processo de colonização. Então muitos deles falam, vamos fazer o seguinte, vamos entrar num navio desse e vamos para a América. Né? Então tem pietistas que saem da Alemanha e foram para a América. Moravianos também, anabatistas também, que também eram perseguidos ali dentro, tá? Puritanos dentro da igreja anglicana também, tentando reformar a igreja anglicana. Não aceitavam, tá certo? Proibiam eles de participar dos cultos, de pregar. O que eles faziam? Vamos para a América. Então no navio, a coroa britânica, que queria começar a estabelecer a influência lá, falou, ótima ideia, vão para lá, fundem cidades e façam a igreja que vocês quiserem. E eles foram e, de fato, começaram a formar, tiveram problemas com os indígenas, com o local, dá certo? Com a dureza de você chegar num lugar e você não ter nenhuma estrutura. Pensa você, se embrenhar num matão desse aí, para cortar ali, limpar, formar uma cidade, onde é que tem um rio, como é que eu vou estruturar isso aqui e tal, onde é que eu vou obter alimento. De fato, os pioneiros foram cabra macho mesmo, foram desafiadores para
conseguir estabelecer isso, né? Mas com o passar do tempo, de fato, eles conseguiram estabelecer importantes colônias. 13 colônias que depois de tão bem fortes que ficaram unificadas, conseguiram pleitear a independência da coroa britânica, tá? Então você tem aí esses grandes movimentos da história. Então quando eu estou abordando isso aqui, ó, já estou no final aqui da nossa apostila. E eu estou falando aqui, ó, de 1517 a 1648, foi reforma e contra-reforma. De 1648 a 1789 foi o grande reavivamento e o denominacionalismo, que é o quê? Esses irmãos da pós-reforma que foram para os Estados Unidos, eles começaram a fundar importantes igrejas, mega igrejas, que de fato começaram a ter muito poder lá, muita influência, e você começa a ter os primeiros movimentos de avivamento, tá? Então você tem, por exemplo, a pregação Pecadores na mão de Deus irado, de Jonathan Edwards, por exemplo. É o nome que representa esse grande avivamento nessas igrejas que conseguiram se estabelecer nos Estados Unidos. Depois tem os posteriores avivamentos com o pentecostalismo, né? Então você tem o pentecostalismo da Rua Azusa, né? de J. Seymour, né? E as missões que partem daí. Então você tem os grandes movimentos missionários. Só para citar, para encerrar nossa aula, depois, né, dos avivamentos, do pentecostalismo e as grandes missões que começaram aí por toda a terra, a estabelecer igrejas em lugares distantes, no Pacífico, na África, só para a gente ter uma ideia. Você tem William Carey, que é tido como um grande primeiro nome, tá, das importantes missões, tiveram antes dele, mas William Carey é indicado como um importante nome de início dos trabalhos missionários sistemáticos, tá? 1792. 1841 a 1863, um camarada chamado David Livingstone fez uma importante missão no centro africano. Ele, inclusive, é importante não só para a igreja, mas também para a geografia, porque ele consegue se embrenhar no centro africano e estabelecer muito conhecimento que não havia de regiões, de rios, de povos que ficavam ali no centro africano. E também trabalhou muito pela libertação de negros que estavam sendo escravizados por muçulmanos. Então ele consegue estabelecer influência de povos americanos ali, cidades, né? Influência britânica, influência americana, e aí consegue resistir então a esse processo escravocrata muçulmano ali no centro da África, tá? 1788 a 1855 você tem Adoniran Judson trabalhando na Birmânia, traduz a Bíblia para o birmanês e também estabelece um dicionário importante de inglês e birmanês que ajuda os missionários, tá? No Brasil, vou citar para você, ó, 1555 a 1597, tiveram aqui os huguenotes, vindo com Villegagnon, que era um almirante francês, a França tentando estabelecer uma colônia aqui no Rio de Janeiro, tá? Eles iam chamar de França Antártica. Durante um tempo eles ficaram ali na Baía de Guanabara, conseguiram se estabelecer ali um tempo, mas depois Villegagnon, ele foi protestante um tempo, depois ele desertou para o catolicismo, abandonou as pessoas que estavam ali e as pessoas foram capturadas pelos portugueses e mortas. Então, os primeiros pastores huguenotes que vieram nessa expedição foram mortos pelos católicos ali na Baía de Guanabara. 1630 a 1654 você vai ter a invasão holandesa do Nordeste. Então, principalmente Pernambuco, ali, Olinda, Bahia. Você vai ter muitos ministros calvinistas ali no Nordeste brasileiro. Só que esse pessoal ficava só entre eles não partiram para evangelizar as pessoas aqui. Eles ficavam só entre a comunidade deles. De 1830 e 40 você tem os metodistas vindo para cá, mas trabalhando só com os ingleses, tá? Eles não estão evangelizando ainda os brasileiros. Também porque a Igreja Católica mandava muito aqui ainda e proibia. Então a Igreja Católica proibia esse proselitismo, né? Proibia que evangelizasse os nacionais. Entre 1809 e 1888, você tem os congregacionais vindo dos Estados Unidos. E eles ficam principalmente ali em Santa Bárbara do Oeste. Eles ficam trabalhando com as comunidades de norte-americanos que tem ali. Em 1859 a 1862, aí vão vir os presbiterianos. Aí tem um camarada chamado Ashbel Green Simonton, que foi muito importante para trabalhos missionários, começando a alcançar as pessoas daqui. Então, inclusive, com os batistas,
de 1865 a 1882, vai ter a situação de um padre católico que vai se converter. É Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele vai se converter ao protestantismo e ele vai viabilizar muito o evangelismo nos interiores, porque ele conhecia muitas regiões, então ele vai fazer esse contato entre os missionários norte-americanos e a população brasileira daqui. E ele vai ser um grande evangelista. Depois disso a gente pode falar de 1910, Congregação Cristã do Brasil, com o Luiz de Francescon, que foi batizado com o Espírito Santo no movimento de Chicago, tá? De Durham. Durham, que junto com o William Seymour foi um dos líderes da igreja, né, do Azusa Street, né? Um dos primeiros. Um dos primeiros, né? Junto com o Seymour, o Durham. Durham vai ter uma divergência com Seymour e vai para Chicago. Aí ele estabelece o movimento pentecostal em Chicago. Em Chicago, você tem o Luiz de Francescon, foi batizado com o Espírito Santo lá, tá? A Aimee McPherson, da Igreja Quadrangular, também vai ser batizado do Espírito Santo lá em Chicago. E o Daniel Berg Gunavingren. Daniel Berg Gunavingren, na verdade, o Gunavingren já tinha sido batizado com o Espírito Santo. E o Daniel Berg depois também será batizado. E os dois vão se encontrar, vão se conhecer nesse movimento pentecostal em Chicago. E ali é onde Deus vai usar uma pessoa para falar, né, profeticamente a eles, dizendo que Deus ia os enviar para um lugar chamado Belém. E aí eles vão na biblioteca da cidade procurar um mapa para saber onde fica esse tal de Belém na América do Sul. Aí vem que fica no Belém do Pará. Então você tem aí, em 1911, 19 de 11 de 1911, chegam aqui Daniel Berg e Gunavingren aqui no Brasil. Que aí você tem História da Assembleia de Deus. Tem um vídeo lá de 3 horas e 30 minutos sobre a história da Assembleia de Deus, tá? Então, tem um passeio, né, na história aí. Vamos fazer a prova e ir para casa, né? É o que falta, né? Vamos lá.